Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho da aula 10 da frente E. Pessoal, lembram dos tipos sanguíneos que nós vimos na aula anterior? A gente falou sobre o sistema BO. Hoje a gente vai falar sobre o fator RH. Aquela questão do positivo e negativo que muitos perguntam, né? Ah, professor, eu sou O positivo, eu sou O negativo, A positivo. Então, hoje a gente vai ver a questão desse fator do RH. Pessoal, em 1940, dois pesquisadores descobriram a presença de mais um antígeno nas hemácias, ou glóbulos vermelhos, né, do nosso sangue. Além do antígeno A, do antígeno B, eles descobriram também o antígeno RH. Por que ele se chama RH? Em homenagem ao macaco, a cobaia que foi utilizada no experimento por esses dois pesquisadores. O nome científico do macaco é Macaca rhesus. Então, as iniciais RH de rhesus foi o nome que eles deram para esse antígeno descoberto na superfície das hemácias, tá? Como eles descobriram isso? Então, eles pegavam o sangue do macaco, né, e injetavam no coelho. E depois de um tempo eles observavam o sangue do coelho e eles perceberam que o coelho produziu anticorpos, ou seja, contracorpos em relação ao sangue do macaco. O coelho achou estranho o sangue do macaco. Por quê? Porque tinha um antígeno na superfície da hemácia dos macacos. Então, o coelho, como ele não tinha esse antígeno, ele achou estranho e induziu a produção de anticorpos. Pois bem, então, aí na sequência eles pegaram esse sangue do macaco, do coelho, esses anticorpos do coelho, e testaram em sangue humano. E eles perceberam, claro, o sangue humano era colocado em lâminas, né, aquelas retangulares de microscopia, e eles colocavam esses anticorpos do coelho sobre o sangue humano. E eles perceberam, né, através de muitos desses exames, que a maioria da população também tinha o sangue igual ao do macaco. Por quê? Porque esses anticorpos que o coelho produziu em relação ao macaco aglutinavam a hemácia da maioria das pessoas. Algumas pessoas em que eles colocaram esse sangue não aglutinava, não pegava as hemácias, não capturava, não fazia reação de aglutinação. Então, porque elas não tinham esse antígeno. Então, assim, depois de muitos estudos, descobriu-se que, como a maioria da população apresenta o antígeno na superfície da hemácia, em torno de 85% são chamadas positivas. E 15% não apresentam esse antígeno, esse fator RH nas hemácias. Por isso, elas são consideradas negativas, entendem? Então, o que dá o positivo é a presença de mais esse antígeno na superfície da hemácia, que nós chamaremos de RH, tá? Como fica a genética, então? Bom, RH positivo é dominante, né, em relação ao negativo. Então, as pessoas podem ser homozigotas ou heterozigotas. Pessoal, essa questão desse fator RH também é determinado por dois genes dispostos no par de cromossomas homólogos. Essa letra R, a gente está usando o R por uma questão de convenção, mas pode ser a letra D também, ele também é chamado de fator D. Poderia ser também uma outra letra, tá? O importante é que vocês lembrem que o positivo, por ser uma característica dominante, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. E quem é negativo é recessivo, Rzinho, tá? Então aqui você tem os fenótipos. O seu fenótipo, por exemplo, é A positivo ou AB negativo. Esse é seu fenótipo. Como fica a sua genética? Bom, se você é positivo, você vai ser homozigoto ou heterozigoto. Tá? Então, esses são os genótipos, os genes que você carrega para determinar o fenótipo. Ok? Entendido? Muito bem. Como fica a questão da transfusão sanguínea nesse aspecto? Pessoal, eu representei aqui uma hemáciazinha, tá? Com um antígeno na superfície. Vamos chamar esse antígeno, então, de RH, que você já sabe. Então, estou colocando aqui a letrinha RH em cima ali, só para você lembrar que a hemácia dos positivos tem um antígeno, é uma proteína, tá? Antígeno é uma proteína existente lá na superfície da hemácia. Então, os positivos têm. Então, vamos fazer o seguinte, como fica a transfusão sanguínea aqui neste caso? Vamos pegar um giz diferente aqui para a gente responder. Então, eu pergunto para vocês, será que uma pessoa positiva pode doar sangue para outra positiva? Veja que ambas têm os antígenos tudo igual, então, obviamente que pode, tá? Galera, lembrando daquela questão, você tem que sempre observar as hemácias de quem doa com o plasma de quem recebe, tá?
Muito bem, vamos ver este caso aqui. Uma pessoa positiva, ela tem um antígeno, será que ela pode doar para uma pessoa negativa? Pois bem, gente, vocês lembram também que além de saber que as hemácias, né, você tem que ficar de olho nas hemácias de quem doa com o plasma de quem recebe, você também tem que lembrar da reação de aglutinação. É sempre entre antígeno e anticorpo. O antígeno desperta a produção de anticorpos, que fique bem claro isso. Então, se aqui tem um antígeno e ele vai entrar no corpo de uma pessoa que não tem, é este antígeno que é recebido como estranho pela negativa, pela pessoa negativa. Então, ela vai produzir anticorpos contra esse antígeno, porque para ela isso é estranho, é diferente. Então, essa questão não pode, tá? Então, aqui não pode. Pessoa positiva para negativa não pode. Nesse caso, negativa para negativa, bom, tudo igual, né? Não tem antígeno aqui, também não tem antígeno aqui, então obviamente que pode. E agora aqui, ó, uma pessoa negativa vai doar sangue para uma positiva. Vocês viram que o positivo não pode para o negativo e o contrário pode? O que vocês acham? Pode, né, pessoal? Porque lembra as hemácias de quem doa lá com o plasma de quem recebe, tá? Em relação ao sistema BO, você já nasce, se você é do sangue A, você já nasce com antígeno A na hemácia, tá? E com os anticorpos B no plasma, você já nasce com aqueles anticorpos. Em relação ao fator RH, você não nasce com anticorpos RH, você produz esses anticorpos ao entrar em contato com o antígeno, tá? Então aqui, uma pessoa negativa não tem antígeno nenhum, a hora que as hemácias dela entrarem no corpo da positiva, não serão recebidas como estranhas, pessoal, porque elas não têm antígeno, tá? Então, aqui também pode. Pensando nisso, vamos então fazer aquela relação de quem que é o receptor universal, de quem que é o doador universal. Bom, o doador você já sabe que é o tipo O, porque ele não tem antígeno nenhum na superfície das suas hemácias, nem antígeno A e nem antígeno B. E qual seria o fator? Será que é O positivo ou O negativo? Com certeza o negativo, porque você viu que ele pode doar tanto para o positivo como para o negativo. Então, o O negativo é o doador universal, pessoal. E o receptor? Bom, vejam que o positivo pode receber de positivo, o positivo pode receber de negativo. Então, o receptor universal é o AB positivo. Tá? Ele recebe de todos porque ele não tem anticorpos contra ninguém, tá certo? Muito bem. Como a gente faz para determinar o fator RH? Se nós estivéssemos lá no laboratório, fôssemos determinar o tipo sanguíneo, a tipagem sanguínea, né, que a gente falou do sistema BO. Você lembra que a gente fez para o sistema BO e para o fator RH? A mesma coisa, a gente vai pingar sobre o sangue da pessoa o anticorpo, o contra RH. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que eu vou pingar anticorpos RH sobre o sangue dessa pessoa, tá? Se coagular, se ficar lá com o aspecto todo cheio de gruminhos, tá? A gente sabe que na hemácia da pessoa tem um antígeno RH, por isso que o anticorpo capturou. Ele é contra corpos RH. Então, ao cair sobre as hemácias, se tiver o RH, ele vai aglutinar, ele vai capturar. Se não tiver, tá? Ele não vai promover essa reação de aglutinação. Então, pinguei o anticorpo. Houve a reação de aglutinação, é porque a pessoa é RH positiva. Tudo bem? Se ao pingar o anticorpo, tá? Se ao pingar o anticorpo RH, não capturar as hemácias, é porque não tem o antígeno RH. Então, não tem aonde esse anticorpo se ligar. Então, não ocorre a reação de aglutinação e a pessoa é negativa. Certo? Então, aqui nós determinamos se a pessoa é positiva ou negativa. Um exame simples, rapidinho, você visualiza a reação. Bom, então, só para a gente finalizar aqui, né? Negativa ela seria, se não ocorrer reação nenhuma. Bom, gente, em relação ainda ao fator RH, tem uma doença chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença ocorre nessa situação que você está vendo aqui. Qualquer coisa diferente disso, não, tá? Então, vamos gravar mãe negativa,
Primeiro filho positivo, o pai positivo, tá? Então, vamos pensar aqui comigo o seguinte. Mãe negativa é recessiva. Rzinho é Rzinho. Isso significa que nas hemácias dela não tem antígeno nenhum, certo? Pai positivo. Então, o pai tem um Rzão lá, alguma coisa, tá? E significa que ele tem lá o antígeno na sua hemácia. Então, vou representar aqui, ó. Muito bem. A mãe está grávida, está esperando o seu primeiro filho. Pessoal, um Rzinho que veio da mãe, se ela é positiva, recebeu o Rzão do pai, tá? Então, aqui, ó, fenótipo positivo, genótipo Rzão, Rzinho, dessa criança, desse primeiro filho. Como ele é positivo, ele tem um antígeno na superfície de sua hemácia, certo? Bom, a mãe está grávida, esperando. Vamos fazer aqui um laço aí, né? Então, a mãe está esperando esse bebê. Pessoal, numa gravidez normal, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho. Você já sabe disso. As hemácias da mãe não passam, não atravessam os capilares da placenta para passar para o bebê. Muito bem. Mas quando esse bebê já está se posicionando para nascer, às vezes ocorre lá essa criança se mexe muito e um deslocamento da placenta, pode haver a ruptura de alguns capilares. Mas mesmo assim essa criança não vai ser afetada, porque ela já está praticamente nascendo. Bom, quando ela nasce, durante o parto, existe lá então uma hemorragia, né? Os vasos sanguíneos rompem pelo descolamento da placenta e o sangue do bebê acaba entrando na circulação da mãe. Então, algumas hemácias do bebê vão se misturar no corpo da mãe. Eu vou representar aqui, tá? Então, vamos imaginar essa hemácia do bebê chegando aqui, ó. Olha, pessoal, a situação que a gente tem. Hemácias positivas entrando na corrente sanguínea da mãe. Lembra se positivo pode doar para negativo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Positivo não pode doar para negativo. Então, o que vai acontecer? Esse bebê já nasceu. Então, o primeiro filho normalmente nasce bem. Mas percebam que a mãe ficou com essas hemácias fetais no corpo dela. Isso aqui, a presença desse antígeno, vai fazer com que a mãe produza anticorpos contra ele, porque para a mãe esse sangue é estranho. Então, a mãe vai começar a produzir anticorpos RH. A mãe começa a produzir, só que essa produção é muito lenta, tá? Então, leva-se mais de 3 dias para ela ter a presença desses anticorpos na corrente sanguínea. Esses anticorpos vão aglutinar as hemácias fetais, tá? Vão destruir essas hemácias fetais e tudo bem, mas vejam, como foi a mãe que produziu esses anticorpos, o corpo dela, pelo estímulo do RH, produziu esses anticorpos. Então, isso fica na memória imunológica da mãe, a produção desses anticorpos contra o RH. Aqui as hemácias, tudo bem, serão destruídas, mas ela vai ficar com esses anticorpos aí. Vamos imaginar que a mãe engravidou novamente. Agora, ela está esperando o seu segundo filho. Tá? Vamos representar aqui, o segundo filho ela está esperando, ok? Se o segundo filho, pessoal, for negativo, como a mãe, tudo certo, negativo para negativo, tudo bem. Agora, o problema está no segundo filho ser positivo também. Então, imagine que ela está grávida, esperando o segundo filho, tá? O que vai acontecer aqui? A mãe, através lá dos capilares sanguíneos na placenta, manda oxigênio para esse bebê, manda nutrientes para ele, mas infelizmente também vai mandar esses anticorpos para ele. Porque esses anticorpos são muito pequenos, eles atravessam a placenta. Os anticorpos A, os anticorpos B são maiores, não atravessam a placenta, mas esses atravessam. Então, infelizmente, a mãe, no decorrer da gestação, vai estar enviando esses anticorpos para o seu filho. Então, imagine, anticorpos RH para o sangue do bebê. O que vai acontecer aqui? Vão capturar as hemácias do bebê. Eu vou apagar aqui porque esse aqui já é o segundo filho. Os anticorpos vêm e vão aglutinar as hemácias do próprio bebê.
e vão começar a destruir essas hemácias. O corpo do bebê vai reagir a isso produzindo um monte de hemácias jovenzinhas. As hemácias bem jovens lá na medula óssea vermelha, elas ainda têm núcleo. Elas são chamadas de eritroblastos. As células maduras são chamadas de eritrócitos, ou hemácias, ou glóbulos vermelhos. Então, o bebê vai lançar na sua corrente sanguínea um monte dessas hemácias jovenzinhas. Como elas são muito imaturas ainda, elas não conseguem transportar o oxigênio. Então, esse bebê ele poderá ter vários sintomas. Uma anemia, né, moderada ou grave, a questão da falta de oxigenação nos seus tecidos, imagine no cérebro, a destruição das hemácias no corpo dele libera a bilirrubina, que é um pigmento quando a hemoglobina é degradada, libera a bilirrubina, é um pigmento amarelado que vai se depositar nos tecidos abaixo da pele, ocasionando nesse bebê a icterícia ou amarelão. Em se tratando de sintomas graves que coloquem em risco a vida desse bebê, ele pode receber um sangue praticamente assim novo. Ele vai receber um sangue negativo por hora para poder fazer o transporte dos gases respiratórios no corpo dele. Então, aos poucos, eles vão colocando sangue negativo nessa criança, né? Não vão tirar todo o sangue de uma vez, deixar a criança nada, né? Sugar todo o sanguinho dela, a criança murcha e depois o sangue novo. Não é assim, eles vão colocando paralelo, né? As hemácias negativas. Hemácias, elas têm uma vida média de 120 dias. Então, depois esse bebê vai destruir essas as hemácias, elas têm esse tempo de vida programado no corpo dele, as negativas, elas vão se destruir automaticamente e o bebê volta com a sua produção normal, positivo, tá? É só por uma questão de sobrevivência, de emergência nesse caso. Pessoal, mas assim, tudo isso pode ser evitado quando a mãe faz um pré-natal. O médico já sabe que ela é negativa, tá? Diante disso, quando ela tem o primeiro filho, é dado soro para ela, tá? Durante o parto ali, ou até mesmo até 72 horas após o parto. É dado um soro para ela na forma de uma injeção. Aplica-se na mãe esse soro, o soro vai conter esses anticorpos, o soro contém isso, tá? É para que a mãe receba isso, destrua as hemácias fetais do primeiro filho que invadiram seu corpo, e aí, como não foi ela que produziu, esses anticorpos serão eliminados pelo xixi da mãe. Entende? Eles não vão configurar uma memória imunológica. É diferente. Então, eles serão eliminados pelo xixi e aí a mãe, então, está zeradinha para ter um próximo filho. Se for positivo, tudo certo, tá? Muito bem, pessoal. Vamos fazer um exercício em relação ao fator RH? Pessoal, você tem uma genealogia. Eu coloquei essa genealogia porque ela lembra aqui, ó, tanto o sistema BO como o fator RH. Nós estamos conciliando as duas coisas aí, tá? Então, você tem aqui ó, esse casal, ele é A positivo, ela é B negativa, tiveram esse filho A positivo. Aqui o pai é B negativo, a mãe O positivo e tiveram essa menina B negativo. Vamos ver o que o exercício está pedindo aqui, ó. A probabilidade do casal 5 e 6, o casal 5 e 6 é esse casal aqui. Ter uma criança pertencente, eles querem saber qual é a chance da criança ser O, RH negativo. Eu posso representar assim ou simplesmente assim, ó. O O a gente representa por um 0, tá? E negativo, tá bem? Qual é a chance, então, deles terem esse filho O negativo? Vamos lá? O que você vê aqui em amarelo? Os fenótipos. Fenótipos. Eu vou colocar em branco aqui os genótipos, tá? Vamos começar por esse menino aqui, por esse homem. Ele é A. Bom, pessoal, vocês lembram quais são os genótipos para o tipo A? Agora, se você não recorda, tem que olhar lá naquela aula anterior, lembrar dos genótipos e fenótipos para o sistema BO. Então, vamos lá. O A, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Então, eu sei que um isão A, ele tem com certeza. Vou colocar aqui, ó, um isão A, alguma coisa por enquanto. Lembre-se que aqui são duas características estudadas ao mesmo tempo. Então, o isão A para o tipo A, como ele é positivo, ele tem que ter um Rzão. Então, vamos colocar aqui, ó, Rzão, alguma coisa, tá? Em relação a essa mulher, tipo B, lembram dos genótipos lá para o tipo B? Tem que ter um isão B, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. E como é negativo, eu sei já o genótipo é conhecido, Rzinho, Rzinho. Muito bem. Vamos ver o que mais que a gente pode aqui fazer em relação ao genótipo desse homem olhando para seus pais. Pessoal, a mãe é B.
Então, significa que esse isão A ele recebeu do pai, certo? Então, obviamente, eu vou deduzir que esse homem aqui, ele é heterozigoto e recebeu um izinho da sua mãe. Então, a mãe, ela é isão B, izinho, ela é heterozigota para o tipo B. Transmitiu o izinho para seu filho, o isão A veio de seu pai, tá? Como a mãe é negativa, só pode ter mandado Rzinho para o seu filho. Portanto, o Rzão veio do seu pai. Aqui nós completamos o genótipo dele. Vamos completar o genótipo dela aqui, ó, da mulher. Então, isão B veio lá com certeza do seu pai. Como a mãe é O, lembram que a mãe é recessiva. Izinho, izinho. Então, mandou um izinho aqui para sua filha, tá? E aqui nós também completamos o genótipo do casal. Agora fica fácil para a gente deduzir aí qual é a probabilidade deles terem essa criança O negativa. Vamos trabalhar uma característica de cada vez. Primeiro eu vou trabalhar o sistema BO. Então eu vou pegar aqui, ó, o pai, ele é isão A, izinho. E a mãe, isão B, izinho. Vamos lá? Nós sabemos que este homem produz dois tipos de espermatozoides, isão A e espermatozoides izinho. A mãe produz óvulos isão B e óvulos izinho. Nós temos que fazer todas as possibilidades porque a gente não sabe qual espermatozoide vai chegar antes e qual óvulo que foi ejetado lá para a trompa. Então, lembram lá do chuveirinho? Primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Isso vai dar para a gente aqui, ó, sangue isão A, isão B, isão A, izinho, isão B, izinho e izinho, izinho. Ok. Pessoal, qual é a chance aqui de ser O? O é o duplo recessivo, izinho, izinho. Seria uma chance num total de 4. Então, aqui, ó, o nosso O é uma chance num total de 4, tá? Mas falta o fator RH. Vamos, então, calcular o fator RH. O pai, positivo. Vou colocar aqui, ó, Rzão, Rzinho. Mãe, negativa, Rzinho, Rzinho. Então, vamos lá, o primeiro com o primeiro, Rzão, Rzinho, primeiro com o segundo, Rzão, Rzinho, segundo com o primeiro, Rzinho, Rzinho, segundo com o segundo, Rzinho, Rzinho. Qual a chance de ser negativo? Aqui, ó, pessoal, 2 chances num total de 4, tá? 2 chances num total de 4. O que nós fazemos com cada evento acontecer separadamente? Nós multiplicamos uma coisa e outra, lembram? Então, a chance de ser O 1/4 vezes a chance de ser negativo 2/4. Isso aqui vai ficar assim, ó, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 4, 16. Pessoal, vamos dar uma simplificada nisso aqui? Vamos simplificar por 2 aqui, ó. Então, 2 por 2 dá 1, 16 por 2 dá 8. Então, a chance do casal 5 e 6 ter uma criança O negativa é 1/8. Isso vai dar a letra D para nós, tá? E se estivesse perguntando para você sobre o sexo? De ser uma menina O negativo, então você só multiplicaria por meio aqui, 1/8 por meio, tá? Não esqueçam que se especificar o sexo, você precisa multiplicar por meio. Se não especificar a criança, descendente, como é o caso aqui, não multiplica. Muito bem, vamos fazer mais um? Vamos lá para o 10, 11 para a gente encerrar? Pessoal, Lúcia e João, abreviei aqui, ó, Lúcia e João, tem grupo sanguíneo RH positivo, eles são positivo, tá? Para o fator RH. Pedro e Marina, que são seus irmãos, têm RH negativo. Então, o Pedro e a Marina, RH negativo. Lembrem-se, né? Eles estão falando aqui que todos eles são irmãos, 2 são positivos e 2 são negativos. A pergunta é, quais dos 4 irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose fetal? Pessoal, vamos lembrar um pouquinho? Eritroblastose fetal, como é que é mesmo? Mãe tem que ser negativa e o pai positivo. Então, vamos ver aqui dos irmãos quem correrá o risco de poder originar filhos, né, com eritroblastose fetal. Mãe tem que ser negativa. Qual é a mãe negativa aqui? A Lúcia não é. A Marina é. Então, a Marina, tá? Vamos fazer um círculo aqui na Marina. A Marina tem chance, né, de gerar filhos com eritroblastose fetal. O pai tem que ser negativo. O Pedro aqui é negativo, então não, né? Se ele se casar com uma mulher lá, não vai ter o problema de gerar filhos assim. O João é positivo. Então, se o João se casar com uma mulher negativa, eles poderão gerar um filho com eritroblastose fetal.
tá bem? Então, seriam os irmãos, o João e a Marina. Vamos ver que letra vai dar isso. João e Marina, letra E. 11, letra E. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe lá suas dúvidas, que a gente entra em contato depois, tá bom? Fiquem bem, beijos e até uma próxima aula.